Fala, empreendedor! Você, quando vai contratar um colaborador, precisa ter em mente algumas características que são necessárias para a execução daquele trabalho. Então, dependendo do trabalho, se é um trabalho que necessita muita concentração, então a pessoa vai ficar muito tempo financeiro, por exemplo, vai ficar muito tempo ali no computador, na planilha. Então, tem que ser uma pessoa mais centrada, geralmente é uma pessoa mais fechada, mais quieta. Mas o que eu quero falar hoje é sobre as características de um vendedor. O que acontece com a maior parte das empresas? Você vai no chutômetro, você vai na experiência, você pega o currículo da pessoa, vê onde ela já trabalhou, onde é que ela foi vendedora, né? Você está contratando um vendedor, e você olha a experiência, olha para a pessoa e ok. E aí você vai mais na intuição. E eu não sou contra contratar na intuição, eu já contratei na intuição. Mas existem algumas características que são importantes você observar na contratação de um vendedor. O ideal mesmo é que você contrate uma empresa que faça alguns testes, faça algumas dinâmicas, faça uma entrevista mais profissional. Se esse não é o seu caso, você precisa contratar alguém de vendas. Então eu vou passar nesse vídeo aqui algumas características que são fundamentais para alguém que trabalha com vendas na sua empresa. A primeira característica, eu acho que ela serve para qualquer negócio, para qualquer pessoa que venha fazer parte do seu ambiente. Mas às vezes você não é uma pessoa muito entusiasmada, mas o seu vendedor precisa ser. Porque ninguém gosta de receber uma ligação ou ser atendido por uma pessoa que está de cara fechada, de mal com a vida. Então, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que sorri, que passa uma energia boa, é importante num cargo de vendas. Essa pessoa é o cartão de visita da sua empresa, então ela precisa mostrar que ela está feliz, porque se ela não está feliz com a vida dela, não está feliz com o trabalho dela, ela não vai atrair alguém para comprar, né? A pessoa vai falar, nossa, já começa me atendendo dessa forma, imagina como vai ser o resto, imagina como que é o produto, imagina como é o resto do atendimento da empresa. Então, o vendedor, ele precisa ser entusiasmado, ele precisa ser animado, simpático, tá sempre sorrindo. Então, essa é uma característica fundamental de um vendedor. A segunda característica é a apresentação pessoal. A apresentação pessoal não quer dizer beleza, porque beleza é uma coisa individual. Cada um acha bonito aquilo que é do seu gosto. Então, às vezes você contrata alguém porque você acha bonito, mas outras pessoas não vão achar. Mas a apresentação pessoal é uma coisa que todo mundo consegue identificar. Então, você consegue identificar se a pessoa tá bem vestida, se a roupa tá limpa, se o cabelo tá cortado, os homens, a barba aparada, sabe? As mulheres, às vezes, com uma maquiagem, mas seja uma coisa leve, porque depende do cargo, você coloca aí a sua, depende do cargo não, depende da empresa, você coloca as suas regras. Mas a apresentação mostra que a pessoa se gosta. Essa é a minha visão. Quando você fala de apresentação pessoal, mostra que aquela pessoa se gosta. Ela acorda de manhã, ela se gosta, ela se arruma, ela toma banho, ou seja, a pessoa está cheirosa. Quem nunca atender um vendedor que estava com cheiro de cigarro, ou que estava suado, ou que estava cheirando bebida? Eu já trabalhei com compras, um dos meus primeiros empregos eu trabalhei com compras, e eu atendia diretamente vendedores de diversas empresas, de diversos segmentos, e essa era uma coisa que eu prestava muita atenção. E essa apresentação dizia muito sobre a empresa. Então é muito importante que o seu vendedor ele tenha uma boa apresentação pessoal. Mas, Thaís, eu não trabalho com vendas em que o meu vendedor tenha contato com o cliente. Ele só tem contato pelo telefone. A apresentação pessoal é importante? Vou dizer que ela não é importante para o seu cliente, mas na hora da contratação isso é importante, porque a forma como uma pessoa se apresenta diz muito sobre como ela se enxerga, como ela cuida dela, da vida dela, da família dela, diz muito sobre isso. Então, quando você vai trazer alguém para a sua empresa, isso é importante, você ter, assim como a pessoa ser entusiasmada, a apresentação pessoal também é importante para você trazer alguém para compor o seu time. Outra característica de um bom vendedor é que ele é persistente. Persistência não quer dizer ser chato, mas quem nunca teve um vendedor, nunca contratou um vendedor
que ele simplesmente desiste na primeira ou no segundo contato, inventa a desculpa de não consegui, não me atenderam no telefone. Quantas vezes eu fiz follow-up com o vendedor e ele deu N desculpas, até parece que ele não queria vender, e geralmente o vendedor é comissionado. Então o vendedor, ele precisa ter essa persistência, então ele saber identificar como abordar o cliente em diversos momentos, primeira ligação, segunda ligação, ou primeira tentativa, ou pessoalmente também. Então ele precisa ter isso dentro dele. Um bom vendedor, ele sabe ser persistente sem ser chato. Outra característica que é importante, e esse é o tipo de coisa que você não consegue perceber numa entrevista, por exemplo, que é ele ter boa memória. Um bom vendedor, ele acaba decorando, porque para ele é importante isso, nomes, fisionomias, ele decora muito bem a apresentação do produto, ele sabe descrever o produto de cabo a rabo, ele sabe as objeções, ele tem uma boa memória. Por quê? Porque ele sabe que ele ter uma série de informações são fundamentais para ele efetivar a venda. Então isso é natural, inclusive, de um vendedor. Eu acredito que possa ser algo que se pode se exercitar, mas o importante é que o vendedor ele precisa saber. Ele, claro, sempre tem os materiais à mão para consulta, mas mas o bom vendedor, ele tá o tempo todo antenado. Ele tá numa reunião entre amigos, se ele encontra alguém que pode se tornar um cliente dele, ele vai ter tudo aquilo na cabeça dele. Ele vai lembrar do nome, ele vai lembrar das necessidades daquela pessoa para entrar em contato para vender. Então a memória é uma característica muito importante. Um bom vendedor fala fluentemente, de forma clara. É muito complicado você receber uma ligação ou ser atendido por uma pessoa que ela não consegue se expressar. Por isso que falam que pessoas muito comunicativas são bons vendedores. Sim, por quê? Porque eles conseguem passar as informações, eles conseguem debater, eles conseguem se aproximar, eles contam histórias. Então são pessoas geralmente mais expansivas, que falam bem, falam numa boa entonação. Existem cursos para isso, inclusive, mas essa é uma característica muito importante. Ninguém quer comprar de alguém que está vendendo quase morrendo. Então, quando você conhece alguém, às vezes a pessoa ela tem uma boa lábia, mas ela ainda tem ela fala para dentro. Então, ela não mostra as outras características, como a persistência, o entusiasmo. Então, essa parte da fala, da dicção, e eu vou até estender uma coisa aqui. Ela precisa saber falar certo e escrever certo. Então, falar corretamente, escrever corretamente são coisas que também se estendem aí ao falar, né? Então, a comunicação é imprescindível para um bom vendedor. Um bom vendedor, ele é ambicioso, e quando a gente fala de ambição, a gente está falando no bom sentido da palavra. Um vendedor, ele vive basicamente do comissionamento, né? Existem sim os vendedores que recebem um bom salário fixo, mas a comissão que às vezes não é tão atrativa assim. Às vezes tem aqueles que recebem um bom salário fixo, não recebem comissão, mas recebem um bom prêmio por metas ou por produtividade. Existem diversas formas de remuneração. Mas o bom vendedor, ele tem uma ambição, ele não quer ficar só naquilo, até ele gosta, né, de vender e tal, mas ele quer subir, ele quer ganhar mais dinheiro. Geralmente um bom vendedor, ele gosta muito de dinheiro, o que é muito bom você ter uma pessoa assim na sua empresa, porque ela vai te ajudar a crescer, ela vai até ficar ali, ó, te pilhando para que as coisas aconteçam, para que ele possa vender mais. Então essa é uma característica muito boa. Uma pessoa que ela está muito acomodada no que ela ganha, na vida que ela tem, dificilmente é uma pessoa que vai procurar mais, aprender mais, estudar mais, vender mais. Então a ambição é uma característica importante para um bom vendedor, o que às vezes é uma característica que não é tão boa para outros cargos, mas para vendedor é muito bom. E mais uma característica que é importante no vendedor, mas dificilmente a gente vê alguém falando, é que ele precisa ter tato. Ter tato é uma coisa muito relacionada à educação, é saber o momento de você se retirar, saber o momento de você se aproximar, é você entender a situação do cliente, é você, né, saber ali se moldar aquele ambiente, aquela situação.
Então, isso é uma coisa difícil de você olhar num currículo, é difícil de você enxergar numa pessoa numa entrevista. Por isso que é importante que você tenha ferramentas e formas de exercitar isso quando você for contratar um vendedor, para que ele passe por dinâmicas e você consiga identificar essas características. E uma característica final aqui de bônus, que eu considero que é um diferencial, em alguns negócios principalmente, que um bom vendedor, ele é simpatizante do negócio ou ele utiliza o produto ou serviço do negócio. Então, depende do negócio também. Mas, por exemplo, eu acredito que uma pessoa para trabalhar dentro de uma academia, é legal que ela treine também. Ela consegue conversar com alguém que ela está vendendo aquele negócio de outra forma. Quando você vivencia aquele mundo em que você está vendendo, é mais fácil, você consegue se aproximar melhor da vida daquela pessoa que está ali, que você está tentando vender. Então isso é muito importante, né? Você vai começar a contar histórias e tal, então você fala, olha, eu utilizo aqui, eu acho isso muito legal. Eu gosto quando o vendedor fala, eu utilizo esse aqui, utilizo aquele ali. Então isso é muito bom quando o vendedor ele se identifica ou se ele simpatiza. Às vezes ele não utiliza, mas ele simpatiza, ele vende aquilo de uma forma porque ele acredita naquela solução, né? Às vezes não é porque ele não gosta da empresa, mas ele não é público daquele negócio que ele está vendendo. Então não é só porque um homem não pode vender roupa feminina. Pode, ele não usa, mas ele simpatiza, ele gosta de ver uma mulher bem vestida. Então ele simpatizando aqui, com aquele produto, ele consegue se aproximar do cliente para vender. E aí, o que vocês acharam das principais características de um bom vendedor? Eu espero que isso possa te ajudar, que você anote aí, faça um checklist para ver se o seu time de vendas possui essas características, quais delas podem ser trabalhadas aí na sua contratação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.